Opa, tudo bem? Essa videoaula aqui vai ser a respeito de cálculo de reações de apoio, né, em vínculos estruturais, ou simplesmente cálculo de reações em apoios, né? Se você é estudante de arquitetura, de engenharia, né, qualquer uma das engenharias, você com certeza tem alguma disciplina no currículo do teu curso que vai trabalhar essas questões de estática dos corpos rígidos, né, em maior ou menor complexidade. E a gente tem bastante material disponível na internet, né? Tem muita coisa disponível na internet a respeito desse tema. E o que eu vou mostrar aqui, na realidade, é alguma coisa um pouco mais básica, uma introdução para quem está, então, realmente começando a aprender como se calcula reações nos apoios, para poder entender o cálculo de reações em apoios, né, de figuras planas, mais especificamente de pórticos planos, como que é a metodologia, como que é o raciocínio, né? Eu sempre achei isso importante, né? Porque, pelo menos assim, a forma como eu vou tentar explicar para vocês aqui, né? Eu me recordo, né? Tive, quando eu fui aluno também, professores excelentes, né, nessa área, né? Que sempre explicavam a coisa de maneira a gente entender o que a gente está calculando. Isso é o que eu falo para os meus alunos também. Então, assim, como que eu entendo o que eu estou fazendo? Né? Então, entender a lógica da coisa, a lógica do cálculo. É isso que eu vou propor, então, para vocês para a gente fazer hoje. A gente vai fazer 2 exercícios para tentar entender cálculo de reações em posições vinculares ou cálculo de reações em apoios. Tá? Vamos lá, então? Voltamos aqui, então. Primeiro exemplo, eu tenho, então, um pórtico plano, onde eu tenho um engaste. Vocês conseguem ver o engaste aqui, né? Um vínculo de terceira ordem, né? Uma carga distribuída, né, retangular de 5 kN por metro, uma carga triangular de 10 kN por metro e uma carga pontual aplicada aqui na ponta de 20 kN. Né? Então, eu tenho aqui, né, uma barra vertical de 4 metros, uma barra horizontal de 3 metros. Bom, cada um vai ter metodologias de ensinar isso aqui de forma diferente. Eu vou mostrar aquela que eu considero a mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo, né? Bom, primeiro de tudo, né, a gente sabe que se eu tenho um engaste, o engaste é um vínculo que restringe 3 movimentos. Logo, ele vai apresentar 3 reações aqui na posição vincular, né? Um vetor que eu vou chamar aqui de V1, vertical, ele impede também o movimento horizontal, então vai ter aqui um H1, né? Que eu vou colocar aqui esse vetor, e ele tem também um momento restringido, então vai surgir um momento aqui junto ao engaste que eu vou chamar de M1. Perfeito? Então, eu tenho esses 3 vetores aqui nas posições vinculares, na posição vincular, né, que eu preciso descobrir o valor. Segundo ponto, né, para a gente poder começar a ver a condição de equilíbrio, é calcular as cargas equivalentes dessas cargas distribuídas, né? Se você já teve, né, a parte teórica dessa disciplina, você sabe que eu tenho que transformar, né, essas cargas distribuídas numa carga pontual equivalente para poder fazer o equilíbrio de forças, o equilíbrio, né, estático. Bom, eu sei que uma carga triangular como essa aqui, né, ela vai ter uma carga equivalente nessa posição aqui, que equivale a 1/3, né, dessa distância aqui, onde ela está distribuída, né? Ou seja, então se eu tenho 3 metros aqui, isso aqui está a uma distância de 1 metro, né? E isso aqui vale 10 kN por metro vezes 3, isso aqui 10 vezes 3, 30, dividido por 2, então eu tenho 15 kN como carga equivalente. Analogamente, eu tenho aqui nessa carga distribuída aqui, então, 5 kN por metro distribuídos ao longo de 4 metros de pilar. Né? 5 vezes 4, 20. E como é uma carga retangular, então ela está no meio, né? Então, ela vai estar aqui assim, ó, nessa posição, né?
metade, então, a 2 metros. Né? E ela vai valer 5 vezes 4, 20 quilonewtons. Ok, então eu já tenho aqui todas as minhas condições para calcular a condição de equilíbrio, né? Isso é, a condição de equilíbrio é porque, se isso aqui é um sistema estático, né? Ele não está com nenhum tipo de movimento relativo, significa que ele está parado no espaço, né? Então, o somatório de todas as forças, né, e momentos que vão estar acontecendo ali, vão ser igual a zero. Então, minha condição de equilíbrio é que o somatório de todas as forças verticais em torno de um eixo x seja igual a zero, o somatório de todas as forças verticais, né, em torno de um eixo y seja igual a zero, né? Falei vertical aqui, né? Horizontal, vertical. E o somatório de todos os momentos em relação a um ponto de referência ali também tem que ser igual a zero. Ok, então é isso que a gente vai calcular agora, né? Se eu tenho essas três condições de equilíbrio para serem satisfeitas, eu vou calcular. Então, eu vou começar aqui pelo somatório de forças horizontais, ou seja, em torno de um eixo X, né? Porque vocês lembram que eu estou pensando isso aqui como um plano, né? Que está aqui na minha folha, X, Y, né? E aí, por isso, a convenção, né? Positivo, positivo. E também, né? Eu vou pensar que se eu tiver um eixo aqui, ó, Z, né? Passando aqui, saindo do plano dessa minha folha, né? Ela vai estar girando, então, nesse plano XY, né? E aí, aqui, eu vou ter o vetor saindo, né? Então, positivo. Então, no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o meu somatório de forças em X. Em X, eu tenho essa carga de 20, essa carga de 20 e o meu H1. Então, eu tenho 20 menos 20, menos, desculpe, H1 igual a zero. Como essas duas já estão se anulando, eu tenho que, então, H1 é igual a zero, né? O engaste não precisa compensar nenhum desbalanço de forças que está acontecendo ali. Somatório de forças em Y, né? No meu eixo vertical tem que ser igual a zero também. Isso significa que eu tenho V1 positivo menos 15 quilonewtons igual a zero. Eu tenho o valor de V1, 15 quilonewtons. E finalmente, né, eu tenho somatório de momentos igual a zero, né? Esse meu ponto zero eu vou colocar sempre junto ao vínculo de maior grau de estaticidade, não que necessariamente eu tenha que fazer isso sempre, mas eu sempre sugiro isso para que fique mais fácil, né, da gente resolver. E aí aqui, como eu só tenho engaste, é nesse ponto. Bom, eu tenho um momento M1 que eu quero descobrir, eu desenhei ele no sentido anti-horário, então ele é positivo. Se eu tivesse desenhado ele no sentido horário, eu teria que colocar um menos M1 aqui, né? Mas vamos lá, M1, e aí eu tenho que ver os momentos gerados pelas forças que estão aqui, né? E aí é importante a gente perceber, né, como cada um, ter atenção como cada um gira esse sistema, né? Se eu coloquei, então, esse ponto aqui fixo, eu estou querendo ver exatamente tudo que gira em relação a esse meu ponto fixo, se gira no sentido horário ou se gira no sentido anti-horário. Muito bem, eu vou ver essa questão. Vamos começar então aqui por esse ponto, essa carga de 20. Essa carga de 20 vai empurrar essa barra para cá. Empurrando essa barra para cá, ela vai girar aqui a minha barra vertical nesse sentido, né? Ou seja, eu estou fazendo um giro no sentido anti-horário, né? Então, eu tenho mais 20 vezes
a distância desse vetor aqui de 20 até o ponto zero. Lembrando que a distância que gera momento, né, é a distância que forma aqui um ângulo de 90 graus com o meu vetor. Né? Essa é a condição. Então, eu tenho 20 vezes 4 metros. Depois, esse aqui de 15, ele vai empurrar essa barra aqui para baixo. Empurrando ela para baixo, ela vai trazer essa minha outra barra para cá. Ou seja, ela está fazendo um giro no sentido horário agora. Então, menos 15 quilonewtons, que multiplica a distância. De novo, carga na vertical, distância na horizontal, vezes 1 metro. É o que eu tenho. De novo, é a distância que eu tenho. Eu não posso, às vezes, os alunos, primeiras vezes que estão fazendo o exercício, pensam, é 4 metros a distância porque a carga está aqui em cima, 4 metros do ponto. Não, mas eu tenho que sempre levar em conta essa distância aqui que forma um ângulo de 90 graus com o meu vetor. Então, 15 vezes 1. E por último, eu tenho essa carga de 20 aqui, que também está empurrando isso aqui nesse sentido aqui, né? Então, no sentido horário. Então, também menos 20, que multiplica essa distância aqui. Carga, o vetor está na horizontal, a minha distância está na vertical, vezes 2 metros. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Então, é essa a conta que eu tenho que fazer a partir de agora. É isso que eu vou fazer, né, para resolver o valor de M1. Então, eu vou calcular. Então, se eu fizer essa conta aqui, né, eu tenho que M1 mais 80 menos 15 menos 40 igual a 0. Significa que meu M1 é igual a menos 25 quilonewton vezes metro. Mais 80 menos 15 menos 40 dá mais 25, passa para o outro lado, menos 25. Significado desse menos é que esse vetor aqui que eu arbitrei, então agora no início, como se ele estivesse girando no sentido anti-horário, na realidade ele está girando no sentido horário. Na realidade, ele tem que compensar, porque aquela força de 20 que eu tenho aqui, né, nessa ponta, ela está tendendo a girar isso aqui no sentido anti-horário com uma intensidade muito maior do que essas duas aqui conseguem compensar, né? Então, eu tenho que compensar isso aqui no engaste dessa forma. Ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Meu segundo exemplo, então, aqui. Agora, eu tenho um pórtico plano que tem a seguinte característica. Ele tem um vínculo de segunda ordem, né, uma rótula, aqui à esquerda, e um vínculo de primeira ordem aqui à direita. Né? E eu tenho 3 carregamentos, né, nesse sistema. Eu tenho uma carga pontual de 15 kN aplicada aqui em cima, justamente do meu apoio. Eu tenho uma carga distribuída na parte de cima da barra de 6 kN por metro. E eu tenho aqui um momento, um giro de 8 kN vezes metro. Tá? O sistema ele tem, então, 6 metros de barra horizontal ali. Eu tenho uma barra aqui que tem 5 metros. Eu tenho uma barra aqui, outra vertical, que tem 3 metros. Bom, mesmo raciocínio do exercício anterior, né? Eu tenho que identificar quais são as reações que surgem nas posições vinculares, né? Nos apoios. Eu sei que isso aqui é um vínculo de segunda ordem, ele impede 2 movimentos, então ele vai surgir um vetor que eu vou chamar aqui de vetor V1, e ele vai surgir um valor de um vetor H1. Né? Daniel, por que eu coloquei o H1, o vetor, nesse sentido e não coloquei no outro sentido? Né? Porque eu quis, né? Na realidade, eu estou arbitrando aqui inicial. Se esse valor der positivo, é porque o sentido que eu arbitrei está correto. Se eu achar negativo, é porque na realidade o sentido é contrário ao que eu estabeleci primeiramente. E aqui, né, no meu vínculo de primeira ordem, ele restringe esse movimento vertical, então vai surgir uma reação que eu vou chamar aqui de B2. Ok? Cargas equivalentes, eu tenho uma para fazer, eu tenho lá em cima
os 6 kN vezes metros, é uma carga retangular, então a carga vezes a distância, 6 vezes 6, 36, e ela está aplicada no centro. Então, a 3 metros, aqui bem no centro, eu tenho essa carga equivalente de 36 kN. 6 kN, 6 kN por metro de viga, né? Vezes 6 metros de viga, eu tenho 6 vezes 6, 36. Ok. Estou em condições agora, então, também de calcular a minha condição de equilíbrio. Então, lembrando de novo, minha condição de equilíbrio, já que o sistema é um sistema que eu estou querendo que seja estático, né? É que o somatório de todas as forças em x seja igual a zero, somatório de todas as forças em y seja igual a zero, somatório de momentos seja igual a zero. Ok. Então, na horizontal, eu tenho menos H1, né? Tá vindo para cá, mais 15 igual a zero. Isso significa que eu tenho H1 igual a 15 kN. Somatório de forças em Y igual a zero. Eu tenho V1 mais V2 menos 36 igual a zero, o que significa que V1 mais V2 é igual a 36. E, finalmente, eu tenho o somatório de momentos, 1.0. De novo, eu vou colocar ele junto aos vínculos, né? Eu sempre sugiro colocar ao vínculo de maior grau de estaticidade. Vou colocar o meu ponto zero aqui. Então, tudo que está girando em relação a esse ponto aqui. Né? Vamos lá. Enxergando, né? Eu tenho esse vetor V2, ele vai empurrar essa barra para cima. Ao empurrar essa barra para cima, ele vai fazer, então, esse movimento aqui, né? Ele vai fazer um movimento, ele empurra isso aqui para cá, automaticamente ele está empurrando essa outra barra nesse sentido, ele está empurrando essa barra nesse sentido, eu estou fazendo um movimento anti-horário. Então, eu tenho mais, né, positivo, eu tenho V2 vezes a distância. O vetor está aqui na vertical, então a minha distância é horizontal vezes 6 metros. Essa carga de 15, né, às vezes é difícil do pessoal enxergar, né? Ela vai empurrar a barra para cá. Empurrando essa barra para cá, ela vai trazer essa barra para cá. E trazendo essa barra para cá, isso aqui vai fazer esse movimento, né? Eu vou girar no sentido horário. Então, o horário é negativo, então menos 15, né, que multiplica a distância. Se o ponto de aplicação desse vetor está aqui, né, e ele está aplicado na horizontal, é essa distância vertical aqui que eu vou levar em consideração, que é a distância até o ponto zero, que é o alinhamento do ponto zero. Então, vezes 2 metros. Ok? Minha carga de 36 aqui, né, ela vai empurrar essa barra para baixo, empurrando a barra para baixo, ela vai trazer essa barra para cá, ou seja, também eu estou num movimento horário em relação a esse ponto zero, né? Então, menos 36, que multiplica a distância. Se ela está aplicada exatamente aqui no meio desses 6 metros, então é a metade aqui, né? Eu tenho 3 metros. Ok? E outra coisa que eu tenho que levar em consideração agora, né, vocês viram que eu não levei em consideração nos anteriores, porque eu estava fazendo um somatório de forças, mas agora estou fazendo um somatório de momentos, e aqui eu tenho um giro, eu tenho um momento que está aplicado. Né? Existe um momento aplicado nesse sistema de 8 kN por metro, no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, então mais 8. Tudo isso aqui é igual a zero. Com isso, eu tenho condições, então, de justamente achar o valor do meu vetor V2. Muito bem. Então, se eu pegar minha calculadora aqui, né, e fizer essa conta, né, eu vou achar o valor do V2, meu vetor V2, igual a
21,67, eu vou arredondar aqui, kilonewtons. Né? Bom, se eu tenho, né, 21,67 kilonewtons, né, eu posso justamente calcular o valor do V1, porque eu simplesmente vou pegar esse valor de 21 e vou substituir aqui, né, no meu sistema. Então, substituindo no meu sistema, eu vou achar 36 menos 21,67, eu vou achar o valor de V1 igual a 14,33 kilonewtons. Que são, então, os meus valores de V2, V1 e o meu valor de H1, que eram justamente as reações nos apoios que eu precisava entender. E mais do que isso, né? Entender o porquê das coisas. Por que que eu tô? Qual é o significado físico disso, né? Se isso aqui fosse um sistema estrutural qualquer, eu estou querendo dizer que verticalmente, por exemplo, né? Esse apoio aqui vai receber uma carga, tem que suportar uma carga maior do que essa aqui, né? Porque na distribuição, no caminho das forças, né? O caminho que essas forças estão fazendo para chegar até aqui e descarregar o peso que está aplicado, a carga que está aplicada, esse vetor, esse apoio aqui vai ter que suportar 21,67 kN e esse aqui vai ter que suportar 14,33 kN. E além disso, né, ele ainda tem que compensar, né, um esforço horizontal de 15 kN para a esquerda. Né? Bom, dois exemplos bastante simples, né? Dois exemplos que certamente quem está aprendendo agora pega fácil, né? E a ideia era justamente vocês entenderem a lógica da coisa, mas a gente pode, inclusive, fazer alguns exercícios mais complexos quando necessário, né? Tem essa possibilidade também de trabalhar com sistemas com um grau de complexidade bem maior. Então, esses foram dois exemplos para vocês entenderem como que é a metodologia, né, de resolução de um exercício como esse. Né? Em outra oportunidade, em outro vídeo, eu vou fazer outros exemplos, né? Eu vou trazer, de repente, exercícios um pouquinho mais complexos, mas a lógica da resolução é essa. Então, se tu entendeu a lógica de resolução do exercício através desses dois exemplos, pode acreditar em mim, consegue resolver qualquer exercício, né, desse tipo de pórtico plano, né, usando esse conceito de condição de equilíbrio e sabendo calcular justamente, então, essas condições, né, e em cima da identificação das reações nos apoios e do cálculo das cargas equivalentes. Né? Essa é a base. Né? Se vocês conseguirem entender isso, podem acreditar em mim. A complexidade dos exercícios pode mudar, mas a metodologia é sempre a mesma. Tá? Vou tentar trazer sempre que possível outros exemplos para vocês aqui. Espero que tenha sido útil e até uma próxima, então. Valeu, obrigado.